Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Você Não Sabia, o canal que aprofunda o conhecimento bíblico de forma clara e reveladora. Olha só, hoje vamos mergulhar na segunda carta de João, um pequeno livro com uma grande lição sobre verdade, amor e discernimento espiritual. Você sabia que uma única carta com apenas 13 versículos pode transformar sua visão sobre a fé cristã? E por que será que o apóstolo João escreveu essa carta? O que ele queria nos alertar? E como é que essa mensagem continua mais atual do que nunca nos dias de hoje? Bom, fique conosco porque no vídeo de hoje você vai descobrir verdades poderosas sobre a segunda carta de João. Uma epístola curta, mas repleta de ensinamentos sobre verdade, amor e proteção contra falsos mestres. Acredite, há muito mais nessa carta do que você imagina. Então, vem comigo, se inscreva no canal, aperta no sininho e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Agora, continue comigo e vamos juntos mergulhar nesse pequeno estudo. A segunda carta de João é um dos livros mais curtos do Novo Testamento, mas carrega uma profundidade teológica significativa. Nesta carta, João enfatiza a importância de permanecer na verdade do Evangelho, amar uns aos outros e estar atento aos falsos mestres que se infiltravam na igreja primitiva. Seu tom pastoral reflete um grande zelo pela preservação da fé autêntica e pela santidade da comunidade cristã. Nesta análise, examinaremos o contexto histórico, a autoria, o propósito e os ensinamentos centrais desta carta, destacando sua importância tanto para os cristãos do primeiro século quanto para a igreja atual. A autoria da segunda carta de João é tradicionalmente atribuída ao apóstolo João, também autor do Evangelho segundo João, da primeira e terceira carta de João e do livro de Apocalipse. Embora a carta não mencione explicitamente o nome do autor, ele se refere a si mesmo como o ancião, um título que sugere tanto sua idade avançada quanto sua autoridade espiritual dentro da igreja primitiva. O estilo literário desta carta é característico dos outros escritos joaninos, destacando o contraste entre luz e trevas, verdade e mentira, amor e engano. Seu vocabulário simples, porém profundo, reflete a preocupação pastoral do apóstolo com a integridade doutrinária e moral dos crentes. Os estudiosos acreditam que João escreveu essa carta entre 85 e 95 depois de Cristo, quando já estava idoso e residia em Éfeso, na Ásia Menor, atual Turquia. Naquele período, a igreja enfrentava perseguições do Império Romano e desafios internos como o surgimento de heresias, especialmente o gnosticismo, que negava a encarnação de Cristo. A carta é dirigida à senhora eleita e seus filhos. Há duas principais interpretações para essa expressão. Vamos lá? Vamos conhecer? Primeiro, a interpretação literal. Alguns acreditam que João escreve para uma cristã específica e sua família. 2. A interpretação simbólica. A maioria dos cristãos interpreta a senhora eleita como uma metáfora para uma igreja local e seus filhos como seus membros. A segunda interpretação é a mais aceita, pois João frequentemente usa linguagem simbólica. Assim, a carta teria sido enviada a uma comunidade cristã da Ásia Menor. Vamos conhecer o propósito desta carta? João escreveu esta breve carta com 3 objetivos centrais. Primeiro, exortar os cristãos a permanecer na verdade e no amor. Ele reforça a necessidade de seguir os mandamentos de Cristo e amar uns aos outros como expressão de fé verdadeira. 2. Advertir contra os falsos mestres. João menciona que muitos enganadores já estavam espalhando doutrinas heréticas, especialmente a negação da encarnação de Cristo. E 3. Instruir sobre como lidar com os falsos mestres. Ele orienta os cristãos a não acolherem ou darem apoio a quem ensina uma doutrina diferente da verdadeira fé cristã. Os principais ensinos e temas dessa carta, um deles, a verdade e o amor. João enfatiza que a fé cristã deve estar firmada na verdade e manifestada pelo amor. Ele inicia a carta falando sobre
a verdade que permanece em nós, destacando que a fé cristã não é apenas uma crença subjetiva, mas uma realidade objetiva baseada em Cristo. Ele também reforça a necessidade do amor cristão, citando o mandamento de Jesus. E agora, Senhora, peço-te, não como escrevendo-te um mandamento novo, mas aquele que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Para João, amor e obediência andam juntos. O verdadeiro amor cristão não é um mero sentimento, mas uma vida em conformidade com os mandamentos de Deus. João fala também dos perigos dos falsos mestres. João alerta sobre os enganadores que negam que Jesus veio em carne. Esse ensino reflete a influência do gnosticismo, que desprezava o mundo material e afirmava que Cristo não poderia ter se tornado humano. Ele instrui a igreja a ser firme, a não apoiar esses mestres falsos. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebeis em casa, nem tampouco os saudeis. Isso não significa ser hostil ou antissocial, mas evitar dar legitimidade e apoio a ensinos contrários ao verdadeiro evangelho. E qual a importância da perseverança? João trabalha muito isso. João exorta os crentes a perseverarem na fé autêntica para não perderem suas recompensas. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Isso indica que a caminhada cristã exige vigilância constante contra os desvios doutrinários e morais. A importância da segunda carta de João na Bíblia. Por que essa carta está na Bíblia? Por que ela é tão importante? Embora seja curta, a segunda carta de João foi preservada porque trata de temas essenciais para a vida cristã. Vamos conhecer 3 deles? Primeiro, a afirmação da verdade cristã. Reafirma a identidade de Cristo contra heresias. 2. Ética cristã. Ensina a viver em amor sem comprometer a verdade. E 3. Discernimento espiritual. Exorta a igreja a não compactuar com falsos ensinos. E qual a relevância para nós nos dias de hoje? A carta continua relevante porque, primeiro, em um mundo pluralista, precisamos permanecer na verdade do Evangelho. 2. O amor cristão deve ser praticado sem comprometer a fidelidade da palavra de Deus. E 3. Devemos ter discernimento para conhecer e evitar os falsos mestres e doutrinas enganosas. E aí, deu para você compreender a importância dessa segunda carta de João? Conclusão: a segunda carta de João nos ensina que a vida cristã deve ser marcada por um equilíbrio entre verdade e amor. Devemos amar uns aos outros, mas sem abrir mão da fidelidade doutrinária. João nos alerta que falsos mestres sempre tentarão desviar os fiéis e cabe a nós permanecer na doutrina de Cristo. Assim como João exortou seus destinatários no primeiro século, sua mensagem ecoa para nós hoje. Primeiro, devemos viver em amor, mas um amor fundamentado na verdade. 2. Precisamos estar atento às falsas doutrinas e preservar a sã doutrina. 3. Nossa fé deve ser perseverante, pois somente assim receberemos a nossa recompensa eterna. Que possamos aplicar esses ensinamentos em nossa jornada cristã, permanecendo firmes na verdade e praticando o amor genuíno que glorifica a Deus. Vamos ficar atentos às falsas doutrinas, a falsos mestres e a falsos ensinamentos. Eu convido você a compartilhar esse vídeo ao maior número de pessoas e abrir a nossa mente para a palavra de Deus, porque a verdade está dentro da palavra. E assim eu deixo a paz.